Então vamos lá. Boa noite, Noraholics, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live aqui de sexta-feira. Já virou uma tradição, né, Beto? A gente vinha aqui bater um Oh, papo tá bem. sobre a Nora Roberts. Tudo bem com vocês? Podem fazer perguntas, o que vocês quiserem. Pode ser que a gente não responda na hora, mas a gente vai vendo as Anota. perguntas de vocês aqui e vamos Ó, respondendo ao caderno longo vai da ser. live. As Hoje tem anotações, cola, hoje, as tem livro. anotações de hoje são em verde. Eu Eu fiz, tenho. eu fiz com post-it as anotações. Não, se eu fizer post-it, eu vou pegar aquela cena do. Acho que é Todo Poderoso, não é? Do Jim Carrey? Que ele Ah, transforma cada desejo num post-it e chega. tipo uma coisa assim, ó. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso aí. Aí, ó, decoração a caráter, né? Porque tem que combinar, que é a camisa do mestre Yoda. Olha só. Bruxinhos aqui atrás. Varinha, caso a gente precise entrar em discussão mais acirrada com a. A noiva Harper. Então, ó, estamos prontos. Bom, hoje a gente vai falar sobre a família de bruxos e bruxas e magos e o que mais que tem lá? Tem lobos também, tem metamorfos na família, que é a família dos Donovan. É. Então, vamos lá. Vamos lá. Chama o Legado dos Donovan, mas aqui no Brasil foi publicado como a família Donovan. Ó, Isso. esse aqui Na foi primeira. É. esse aqui foi pela Nova Cultural que saiu, que foi a primeira publicação. Saíram são 3 livros. O Cativado, Fascinado e Encantado, quando saiu a primeira vez. Aí passou um tempinho, a Bestseller lançou um com 3. Uhum. A Bárbara falou que, eu disse Donovan, exatamente, Donovan, pronto. Saiu então a Hoje a segunda, gente está de Os Bruxos de. voltou. A noiva Harper hoje ela tá aqui já logo Tá. cedo, né? Vou ter que chamar o patrono desse jeito. Já vou ficar com essa varinha aqui. Já vi que eu ia deixá-la quieta, não ia precisar, mas a noiva Harper já chegou cedo hoje. Acho que ela entrou antes da gente nessa live, não é possível. Ó, eu vou começar de novo para não ficar bagunçado. Então, hoje a gente vai falar sobre os Donovan, né? Aqui no Brasil saiu essa primeira edição pela Nova Cultural. Quando saiu a primeira vez, eram 3 livros: Cativado, Fascinado e Encantado. Depois eles fizeram, no caso aqui, já era Harlequin, né? Aqui embaixo, ó, já saía É a Harlequin parceria. escrito. Essa época é Mas a é Nova parceria. Nova Cultural, Cultural. Nova Cultural aqui. Aí, Isso, bem os bem eu peguei. antiguinhos. Você tá com Que é vermelho, eu tô pegando. Só que depois eles lançaram como best-seller, ainda pela Nova Cultural, mas como best-seller lançou um volume só, com os 3 Esse eu não. livros juntos. Que é parecido, não sei se vai dar para ver aqui, ó. Uhum. Ele Você saiu lembra que é que com ano essa foi? árvore na frente. Eu Esse não daqui, encontrei o lá ano. fora, foi. Ó, esse daqui, quando saiu essa compilação, foi em 99. Aqui, Ah, deixa eu ver se eu tenho. aí Se faz eu coloquei sentido. lá no site, peraí. Não, acho que você não colocou, O não. legado dos Donovan, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu só coloquei o. Eu só coloquei as informações, mas não coloquei quando que saiu. Deixa Aí eu ver. faz sentido, porque aí publica o compilado em um livro e já lança a quarta história, porque 99 foi quando saiu o quarto livro. Foi em 2009. Não, ó, foi em 2009. Tá assim aqui. Foi em Tá. 2009. Uhum. Eu coloquei lá no site. Então, assim, ó,
A primeira vez foi na Nova Cultural, em meados dos anos 2000. Depois saíram os três, depois saiu uma compilação com os três em um só. E depois, em 2009, foi a compilação. Em 2013, a Harlequin publicou no Rainhas do Romance. Aí ela publicou os três, mais o quarto livro, que é do Liam, que é esse, o Enfeitiçado. Exatamente esse daí. Depois de um tempo, aí eu não lembro se foi. Deixa eu só ver aqui Foi as datas para te 2013. falar certinho. Não foi. Ó, falei bobagem. 2009 foi quando saiu essa edição que você mostrou. E a da best-seller, eu não tenho a data aqui. Eu só tenho a capa. E aí depois Não sei quando saiu. que foi. Mas foi entre 2000 e 2009. Foi no meio do caminho. Isso. Hein? Aí, em 2013, saiu no projeto Saiu essa especial, daí. que é aquele que a gente falou que a gente tem que tomar cuidado para ler, senão ele despenca todo. Cai as folhas. Saíram os quatro. E por alguma razão estranha, eu tenho duas versões do Enfeitiçado. Acho que demorou tanto para sair aqui que quando saiu. Já não tinha. Nossa, eu não sabia que você não tinha isso daí. Eu tinha dessa coleção a que saiu em 2009, essa pequenininha, do Rainhas do Romance, eu tinha dois aqui. Aí eu dei. Não, eu Soubesse fiz que o eu não... seguinte, porque assim, como já tinha esses três, eu fui atrás do que eu não tinha. Que era o Porque quarto assim, livro, né? eu sei que tem gente que gosta de ter tudo com a mesma capa, bonitinho, mas às vezes eu tenho apego, então eu não me importo de ser diferente. Aí depois, Ah, sabe tá se deu vendo, por ó. quê? Apareceu Aí esse. A Nani falou que é de 2001. É esse é o ano que a gente não sabia. Que é esse Pilado. com essa capa aqui, mais É, essa aqui. beleza. Certo? Deu pra ver aí? Certinho, deu. Então, deixa eu pegar aqui que tem uma citação interessante. Vou começar, a gente vai Viu? falar na sequência? Bastou ficar armada, a noiva Harper cegou. Antes Bastou de eu ficar começar, armada. aí deu uma melhorada, né? Qual que é o seu livro Melhorou. preferido, Beta? Dessa O série? meu, eu tenho. Na verdade, assim, eu gosto mais da trilogia original. Eu tenho uma dificuldade no livro do Liam. Eu tenho hora que eu tenho vontade de bater no Liam. Eu gosto mais do Lobo do que do Liam, para ser exata. Sei. Nos três primeiros livros, eu gosto assim, eu acho equilibrado, os protagonistas são muito equilibrados. Eu tenho uma simpatia maior pelo livro do Sebastian, mas eu adoro ver a Morgana perdendo as estribeiras. E a melhor cena da trilogia, para mim, dos quatro livros, na verdade, né? Porque eu tô mais acostumada a falar dos três primeiros. Mas a melhor cena, para mim, tá no livro da Anastácia, que é o Halloween. Que é a cena do Halloween. A melhor cena de É tudo boa é mesmo. aquela. Porque a Eu cena é tenho, boa, a cena é engraçada. Mas você prefere qual? eu tenho uma sequência. Eu gosto primeiro do livro da Morgana, depois do livro do Liam, depois do Sebastian e depois da Anastácia. Eu tenho essa. Eu gosto de todos, mas eu gosto nessa Não, o sequência. livro do Lia, eu lembro que quando eu li, eu fiquei gostando muito. Agora eu dei uma olhada nele e já disse, meu Deus, que cara chato. Já não gostou mais, né? Eu fiquei assim, gente, meu filho, o que que você tá fazendo? O que aconteceu, Tá, né? tá parecendo a gente no Brasil. O que que tá acontecendo, gente? Para! Eu gosto desse livro da Morgana, eu fico imaginando eles andando no pier, sabe? Porque rola na Califórnia, né? Ela é localizada na Califórnia. Falando nisso, eu não sei se vocês lembram, antes no site coloquei um mapa dos Estados Unidos, aí você clicava nos estados e listava todas as histórias que passavam nas regiões lá. Eu vou colocar de novo esse mapa porque fica legal Pra para gente ver, situar, né? né? Eu Uhum. gosto. Ó, eu tenho uma citação aqui do primeiro livro, que eu até destaquei aqui, ó. Porque o Nash, ele escreve roteiro para filme. E a Morgana é uma bruxa, né, que tem uma E ele não lojinha lá. acredita em bruxa. E ele não acredita nada em bruxa, Só zero. isso. Não. Deu efeito especial. Eu tô assim, gente. Aí ele entra lá na loja dela, né, e ela pergunta assim: você está precisando de uma bruxa? Pode-se dizer que sim. Ela virou seus maravilhosos olhos azuis para ele de novo. Você não parece do tipo que viria procurar um feitiço amoroso. Ele sorriu. Ah, obrigado, eu acho.
Na verdade, eu estou fazendo uma pesquisa. Eu escrevo roteiros de filme. Eu quero fazer uma história sobre bruxaria nos anos 90. Você sabe, locais secretos, sexo e rituais. Gente, é assim. Deixa eu tentar explicar, que eu começo a rir, porque É muito engraçado, né? Fala aí, Beta. é porque se eu começar a rir, eu não paro. Então já viu, né? Já ficar 1 hora aqui eu dando gargalhada tentando falar isso. Primeiro vamos situar para quem nunca leu, porque, né, livro de banca, sabe como é? Tem gente que olha e fala, ah, não deve ser bom não, porque estava na banca, É né? A porcaria, Roberta comprou o livro por R$ 1,50. Ai, não vale livro a... de menininha, né? Que eles falam, aqueles livros de mulher que não tem o que literatura de fazer. mulherzinha, né? Ai, não tem cultura. Aquelas coisas chatas. Enfim, para quem ainda não leu essa série, a Nora fez o seguinte: a Nora criou uma família irlandesa, os Donovan, e ela surgiu de que maneira? São trigêmeos, são 3 irmãos gêmeos, trigêmeos Donovan, que se apaixonaram e se casaram com as trigêmeas Corrigan. Então, cada casal Donovan Corrigan teve um filho. Eles mesmos falaram que eles viram o futuro deles e descobriram que eles não teriam, por mais amor que eles tivessem, eles se amavam muito, eles só teriam um filho cada um. Então, o Matthew casou com a Brina, e eles são pais da Morgana. Morgana, isso. O Douglas casou com a Camila, são os pais do Sebastian. E o Pedrick casou com a Maureen, que são os pais da Anastácia. E aí, o que acontece? Onde que entra o Liam nessa história? O Liam entra porque um primo dos trigêmeos Donovan, que chamava Finn, casou com a Ariana Galloway, e aí eles tiveram o Liam. Então, assim que se estabelece a família. Nos livros vem essa árvore genealógica. E essa árvore é muito importante, porque já começa com uma tempestade lá acontecendo no primeiro. Não, todos os livros começam com cada um deles, parece que meio que explica um momento que cada um dos protagonistas, cada um deles, né, a Morgana, o Sebastian, a Anastácia e o Liam, se deram conta de que tinham dons e habilidades que outras pessoas comuns não tinham. Que como acho que tem uma fala, se eu não me engano, todos eles falam isso em algum momento, que eram habilidades transmitidas de geração em geração pelo sangue, né? Que eles eram bruxos, mas aí diferentes, e que isso se manifestava neles de diferentes maneiras. A Morgana, por exemplo, ela tinha habilidade de feitiços. Ela era bruxa mesmo, bruxa como a gente imagina daquele divo. Arinha, dos rituais. Ritual, vamos dançar com a lua cheia, vela acende, vela apaga, essas coisas. O Sebastian, ele podia ler pensamentos, entrar na mente das pessoas, e ele tinha visões. Embora todos eles, mais ou menos assim, todos eles têm habilidades comuns, só que um se desenvolveu mais que o outro em algumas delas. Se destaca mais, né? A Anastácia, ela tinha o dom da empatia, e por isso ela era capaz de curar. E ela trabalhava como herbalista. Teve um chá que ela fez aqui, que eu estava querendo chá, ver se fazia efeito mesmo. E o Liam, ele virava a família, o lado deles eram as famílias de metamorfos, então ele virava lobo. Aliás, ele como lobo é um espetáculo, como Liam. Quem lê assim, o livro com 5, 6 anos de diferença, a cabeça da gente muda, né? É incrível. É que ele é meio ermitão, né? Ele é meio ermitão. Aí a garota vai lá pra ficar na cabana e tal, vai encher o saco dele, pô. Ele tá lá então, dele, né? Eu não quero falar. Se eu começar a falar do livro, não fala das não. É porque o problema do livro é Vamos na sequência. Falar da Morgana primeiro, senão ele vai deixar o povo doido. Vou falar que... Deixa eu ver, acho que eu nem cheguei a anotar aqui como é que foi assim, resumindo o problema do Liam, mas depois eu anoto. Então, a Morgana e o Nash. Que é o livro favorito aí da Rosana. A Morgana era dona de uma loja de artigos místicos. Então, você chegava lá... Acho que a primeira cena, se eu não me engano, quando o Nash está conhecendo ela, que tem esse diálogo insólito, esse diálogo assim, como fazer bem com a futura fonte de entrevista? Ah, fala de coisa, me enfia pela... Uma forma de bobagem. Um monte de besteira para a pessoa que você queria impressionar. Parabéns, Nash. A Morgana é dona de uma loja de produtos esotéricos,
místicos. E a primeira cena, se eu não me engano, é uma vizinha que chega lá, na hora que ela vai conversar com o Nash, ela esquece de fechar a loja, a vizinha chega pedindo uma poção do amor para a neta. É para a neta, não é? Para a neta ou para a sobrinha. Eu não Conseguir um lembro. parceiro. É assim, para a neta ou para a sobrinha conseguir convidar o menino que ela era afim para o baile. Aí você vai fazer? Aposto, não vou dar um jeito, mas eu não vou interferir no livre-arbítrio de ninguém. Aí o máximo que ela faz, depois ela explica o que ela faz para ajudar a menina, sem fazer poção do amor. O Nash é um roteirista de filme de terror. Tanto que ela mesma, a Morgana, já tinha ido assistir filme de terror, porque a Morgana, o Sebastian e a Anastácia tinham um ritual de irem juntos ao cinema. Aí uma semana um pagava a entrada, o outro comprava pipoca e um escolhia o filme. Então a Anastácia detesta filme de terror, mas ela ia porque os primos faziam questão de ver filme de terror. E eles já tinham visto o filme de terror mais famoso escrito pelo Nash, que é O Transformador. Medo. É quase Ele quer fazer agora quase a bruxa de Blair, né? Daí ele vai Ele lá quer falar fazer com quase ela a bruxa de Blair, tadinho. Aí ele foi, então, ele decidiu, ele passou um tempo, ele queria arrumar um lugar para ele, arrumou um lugar para ele, coincidentemente na mesma cidade de Morgana está, né? E aí ele começa a pesquisar, porque ele ouviu falar que tinha uma bruxa em Monterrey. Ele tinha certeza, óbvio, que ela era uma pessoa que se passava por bruxa para poder vender as coisas do comércio dela, porque bruxas não existem. Lobisomens não existem. As coisas do filme de terror que ele escreve, imagina se vai existir. Não existe. Imagina o Nash conhecendo a noiva Harper, ia ser um barato. Aí que ele ia ter problema. Então, fica aquele livro o tempo todo, porque a Morgana bate o olho nele e já vem a intuição de deu treta, é esse aí. Sabe, o mundo. Sei quantos bilhões de habitantes no mundo? Pois é, esse aí é que é o destinado para você. E a hora fica, tá, ele é bonito, ele é legal, mas ele me irrita. E a Morgana não é aquele tipo de bruxa, que tipo de pessoa serena. A Morgana é um fio desencapado. E é um fio desencapado com poderes. Então, se ela tem raiva, estoura um trovão. Do nada. Só. Noite estrelada, não tem uma nuvem no céu, estoura um trovão. E o Nash fica, nossa, o tempo vai virar, Neto, gente, ele vai. Você passa o livro inteiro esperando a hora que ele vai tirá-la do sério. Porque ele não consegue acreditar que ela é bruxa. Ela tá contando a história dela pra ele. Nossa, que história bonita que você tá inventando. Gente, ele tá pedindo pra tomar um tapa. Vai Ele dar, tá você vai falar, vai explodir alguma coisa aqui. Ele tá pedindo assim, de joelho. Bate, pode bater. Ele tá pedindo. E claro, vai ter confronto. Vai ter problema, vai ter dor de cabeça para Morgana. E ainda tem a graça, óbvio, né? Porque o fato de ter o Sebastian por perto. O Sebastian é aquele primo territorialista que tá olhando quem é, né? Que já chega meio pocoyo. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Será que eu posso interferir? Então chega. Ele não se importa em fazer a pessoa ficar com ciúme. Ele finge na cara dura e ele vai. E aí é aquele problema de você ter um primo. No caso aqui é primo. Geralmente as personagens lidam com o irmão mais velho. Aquele parente abelhudo e que é super protetor. Porque o Sebastião pode ler mentes. Tem só essa questãozinha. O Sebastião, não contente em bancar o superprotetor, ele nem enfia na cabeça dos outros para saber o que ele tá pensando. Você quer? Não quero que você me conte. Mas ele sempre faz isso. E, né, aí a história deles, então, tem esse confronto. O cara que escreve filme de terror e não acredita em sobrenatural e a bruxa. E ela descobre, ela percebe que eles estão destinados um para o outro, mas se esse destino vai se concretizar, ou como vai se concretizar, ou quanta água vai ter que correr embaixo dessa ponte para esse negócio dar certo, aí são outros 500. E é isso que faz a história. Aí temos o segundo livro, passar rapidinho, porque eles têm a base desse livro, assim, as tramas são independentes, os personagens de um aparecem no outro, então a Anastácia e o Sebastião aparecem no livro da Morgana, as meninas aparecem no livro do Sebastião, o Sebastião e a Morgana já aparecem no livro da Anastácia e depois todo mundo aparece no livro do livro. Aquele que não gosta de ver ninguém tem uma banda de dono. Vai os primaiada tudo encher o saco. Nossa. Eu não culpo ele de ser ranzinza.
Não Não, mesmo. eu entendo ele ser ranzinza, mas eu vou chegar no problema dele. O problema que me incomodou agora quando eu passei o olho lá de novo. Aí nós temos o Fascinado, que é o segundo livro, que é o livro do Sebastian com a Mary Ellen Sutherland. Como eu disse, o Sebastian, ele é ele é vidente, ele é telepata, ele pode entrar na mente das pessoas, ele pode ler, ele pode se conectar às pessoas, tentar ter acesso às lembranças dela. E por isso, e por ele, né, a pessoa, duvido que não existe, mas quando precisa, corre lá, ele ajudava a polícia em casos de Desaparecimento, né? sequestro, desaparecimento. Tanto que quando o livro está começando, ele tinha acabado de sair de um caso muito barra pesada, ele estava esgotado. Ele estava esgotado, ele não queria. Ele até fala isso, ele vai, chega. Esqueci de falar. A Morgana tem gato, a Luna. Ele tem cavalo. Tá, gente? Só pra gente manter os bichinhos da Nora. Ela tem um gato e a família que muda pro lado da casa dela tem um cachorrinho. E ele é um lobo. Ou seja, ele já é o pet, né? Ele já é o bicho. Ele já é o pet. Então, assim. Mas acho que, se eu não me engano, na família dele, cada um vira um bicho. Acho que um vira coruja. Então, assim, a outra família já é uma família pet friendly. E aí, o Sebastian, então, ele foi procurado por uma mãe desesperada, porque o neném dela de meses, acho que 3 ou 4 meses, o neném tinha sido sequestrado dentro de casa. Ela estava desesperada porque a polícia não conseguia encontrar a criança. E aí ela ouviu falar de um vidente que morava em Monterrey que poderia ajudar. E ela tinha como melhor amiga uma investigadora particular, uma detetive particular, que é a Mel Que é a Sutter. Mary, é a É. Mary, né? É Mary Ellen, que ela odeia, as Mel. É Tanto a que a Mel. primeira Ela fala, não, é tipo, Mel, né? Não fala meu nome. A primeira, assim, na linguagem futebolística, a primeira na canela que ela leva é na hora que ele fala o nome dela todo, que ela olha pra cara dele e Mary fala, Ellen. Ele, ele deve ter pesquisado sobre mim no Google. Mas como que ele ia pesquisar? Você não sabia que você ia lá, filha? Então elas vão procurar ele. A mãe desesperada e a Mel duvidando, achando que ele era um charlatão, que ele não ia adivinhar nada, que ele só queria pegar dinheiro dos outros, etc e tal. E aí, a partir disso, desencadeia a história. Porque o Sebastian consegue uma pista bem mais eficiente do que a polícia tinha, afinal de contas, ele tinha acesso a mentes, a polícia não tem ainda, é. né? E acaba formando essa dupla inusitada para investigar o paradeiro do neném. Mas isso é Que é comum, isso é até comum. Nos Estados Unidos, eles têm uma abertura maior, quando tem sequestro ou some alguém, eles usam pessoas que têm esse psiquismo aí para, né, os para ter uma clarividentes. pista. E aí então surge essa dupla, a detetive particular que não acreditava em nada além de fatos, e o vidente que tenta descobrir o que aconteceu com a criança. E assim, esse é o ponto de partida, tem desdobramento, tem reviravolta. E aí a gente vai vendo com o desenrolar da trama, que a Mary Ellen, mesmo não acreditando, a Mel, mesmo não acreditando, ela percebe, ela lida com isso um pouco melhor do que o Nash e o Boone lidam. Porque ela estava do lado dele e o objetivo era comum, ele não tinha motivo para mentir para ela. Os outros eles achavam que estavam caindo num. Ainda mais o Nash, porque ele trabalha no mundo da ilusão, que é cinema. Ele falou: tá me enrolando. Ela tá me Tá me hipnotizando. enrolando. Isso aí não A tá sessão certo, de não. hipnose. Quem mandou você hipnotizar? Acontece um negócio na cara dele, não. Não, gente. Trovão estourando do lado, no céu claro, eu tô filho. Enfim, quer que desenhe, amor? E aí, e o engraçado por quê? O que a Morgana tem de estourada, o Sebastian tem de irônico e sarcástico. E a Mel, ela é seca. Ela não é aquela personagem de coraçõezinhos, tipo a Mad da Zoe Hurley, tipo a Emma do Quarteto Noiva. Ela não é, ela é durona, ela é prática, ela é objetiva. Tem hora que ela fica até com raiva, porque ela teve uma hora que ela penou para descobrir as 3 primeiras letras da placa do carro que levou o neném. Assim, a cena ela toda, nossa, que inteligente, as coisas, a estratégia que ela vai montando para chegar na placa.
Aí quando ela chega na casa dela, tem um recado na secretária eletrônica, ele falando isso, isso, isso. A propósito, a placa do carro é KET, não sei o que, não sei o que. Aí ela fica só olhando para a secretária e o cara assim, como? Passei 3 horas da minha vida para conseguir as 3 primeiras, ele me manda um recado com a placa completa. Ela vai vendo as evidências, vai vendo assim, não tem como, não entendo, não sei o que é, mas não consigo virar e falar não existe. Então ela aprende a lidar com isso melhor. Mas também tem os probleminhas de relacionamento. E aí chega o livro da Anastácia. A Anastácia era meio que protegida pelos outros 2 primos. Por quê? O dom dela, todos os dons deixam eles, de certa forma, vulneráveis. Né? Porque além do seu dom que eles têm, é a energia deles que é despendida para fazer alguma coisa, seja fazer o feitiço, ou no caso do Sebastian, seja ele ter o momento de se ligar na mente e na lembrança de uma pessoa para poder ter, né, a visão. Então, tanto que eles até reclamam, né, que o Sebastian, ele passa, o Sebastian e o Colin Bridgerton são assim. Não pode uma mesa com comida que não sobra nem a mesa. Não sobra a mesa. Toda hora o Sebastião tá chegando pedindo alguma coisa para comer. Quando ele chega, não, quero comer. Sei o que precisamos comer. Mas é por isso, porque a energia dele, a energia que ele gasta para poder se conectar ao nenenzinho, no caso, David, para poder descobrir onde ele está, entender o que está acontecendo e montar o quebra-cabeça, é muito. Assim, é uma parte dele, não é, ai, ganhei um dom, abracadabra, aparece aqui. Não é isso. É igual o fósforo, isso, né? Ele queima. Ele queima. A diferença é que daí ele se recompõe, né? Mas assim, imagina, ele fica esgotado. Ele não, eles todos ficam esgotados, né? E aí, qual que é o problema? O dom da Anastácia ainda a deixa mais vulnerável ainda. Porque ela é empática, né? Ela é empata. Eu ia falar empata, péssima. Ela é empática. É empática. Eu não sei. Enfim, ela tem o dom da cura. Ela pode ficar, vamos achando sinônimo. Ela toca a pessoa, ela consegue curar o ferimento. Só que ela faz o quê? Além dela, ela passa a dor da pessoa para ela. E ela tem que saber despachar essa dor. Deixar fazer o fluxo correr. Gente, isso deve acabar com a pessoa. Assim, dá até medo você pensar um dom desse. Porque você fica assim, gente, imagina você chupar a dor de alguém para você. A gente não aguenta nem as próprias dores. Nada... A gente não aguenta nem nossas dores. Imagina chamar dos outros pra gente. Você tem que ser muito estruturado para aguentar um baque desse. E meio por isso que dá para sentir que os outros 2 meio que protegem ela por isso. E aí, o que acontece? Muda para casa dela, ao lado da casa dela, um viúvo, né, que é o Boone Sawyer, com a filha dele de 6 anos. Que coincidência. Coincidência. Um viúvo. E aí, viúvo, essa coisa toda. E assim, o que o viúvo tem de ser um ouriço cacheiro, a filha tem de bom dia, né? Hello, bom dia, sunshine, por aí vai. A menina conversa com o arbusto, conversa com a vizinha que não conhece, conversa com o cachorro, sai contando a vida dela para todo mundo. Isso, o Renan falou, ela é uma variante da vampira do X-Men. A diferença é que a vampira toma para ela, ela toma para ela a força. A vampira tirava até o que não devia. A Anastácia conseguia focar o que ela queria tratar. E aí, eles mudam para casa do lado, a menina e o cachorrinho dela, que é a Daisy, ficam amigos da vizinha, começam a conversar. Ela acha a Jessie fofa, a Jessie acha que ela parece uma fada, porque ela tá lá no meio das flores, no meio das plantas, porque como ela fala, ela é herbalista formada em farmacologia, para ninguém achar que ela só ficava misturando plantas aleatoriamente, né? Ótima, a menina leopoliana, exatamente. Quase isso. Quase isso mesmo. Ela com o cachorro. Não, esse aqui é minha cachorrinha. É a Daisy. Eu tenho que cuidar dela, dar banho, ela levar para passear, que não sei o quê. Gente, a menina disparou a falar que eu tô assim. Eu, com 6 anos de idade. Aquilo ali. Claro que não com qualquer um. Né? Só depois com as pessoas que eu conheci, que eu disparava a falar igual a louca, né? Como aqui te diz aqui em Minas, falar peito pobre na chuva. E aí começa a ter amizade entre as duas. O problema é que o pai é um ouriço cacheiro. Não, ele não virava um ouriço cacheiro. Ele tinha o humor de um ouriço cacheiro.
Assim, e aí, quando você pensa assim, não, não é possível que ele vai ser pior que o Nash. Ele vai ser pior que o Nash. Porque a primeira, entre aspas, confronto do Bruno com a Sebastian é ele dando um fora. Mas um daqueles foras que você fica e fala assim, coitado. Na Você falta do ouve que até o você. grilo, né? O cérebro para, daí você ouve o É, grilo. você ouve o grilo, aí você vê que assim, o gato, né? O gato é XZ deu erro. Porque É. ele faz um pré-julgamento dela por conta de algo que já tinha acontecido antes na vida dele. Ele julga que ela é a mesma farinha do mesmo saco. E joga isso na cara dela assim, aleatoriamente. Não tinha por que falar. Ele achou que tinha, ele embrenhou numa paranoia, ele foi ser grosseiro com ela, mas ela respondeu, ela falou assim, olha, eu não devia te responder, mas eu vou responder só pra você passar vergonha. E ela faz ele passar uma vergonha tão linda, gente. Eu fiquei assim, Ele, gostei dela ele encarnou um mocinho da Diana Palmer, quase. né? É. Um troglodita lá. Fraqueza assim, por que você tá dizendo isso, meu filho? Fica quieto, o trem vai ficar feio pro seu lado. Não, mas enfim, né? Aí temos o problema que depois de passar o momento ouriço cacheiro, o cara vira o cara vira uma fofura de pessoa. Ele vira um, sei lá. Eu ia falar o Pepe Legambá, mas o Pepe Legambá é muito chatinho também. Ele fica apaixonado, porque ele começa a conviver, ele vê que ela não era aquilo. Aí ela gosta dele, ele gosta dela. Só que ele não sabe que ela é bruxa. Ele escreve livro de fantasia, talvez seja fácil para ele entender, talvez não. Aí fica. É. Aí você fica assim, gente, vai dar errado. Você já vai lendo assim, em algum momento isso vai estourar. E quando estourar, não vai ser legal. E realmente, quando estoura, não é legal. Porque a Nora, ela faz uma briga entre dois adultos, ali no segundo livro, uma criança correndo perigo, aqui tem uma criança envolvida. Ouriço Cacheiro é um bichinho muito bonitinho, mas que você não pode pôr a mão nele porque ele é cheio de espinho. Volta e meia você procura. Tem cachorro especialmente, que é mestre fazer isso. Vai fuçar no bicho, morder o bicho, solta os espinhos, aí tá lá o cachorrinho tadinho, cheio de espinho. É o ouriço, é que eu acho que é o ouriço que solta os Ouriço. espinhozinhos. Ele é tão bonitinho, né? Mas não pode pôr a Ele é mão. uma gracinha, gente. Ele é lindo. Só não pode pôr a mão nele. É mais ou menos o Pune. Nossa, que fofo, só não chega perto. Entendeu? Porque quando Baiacu também eu podia falar do baiacu, que é aquele peixe que incha, mas aí não tem graça. O ouriço cacheiro O ouriço é mais ele é engraçadinho, bonitinho, né? que você fica, aí você passa a mão. Aí você passa a mão lá, depois você tá no pronto-socorro. Alguém tirando espinho da tua mão, te dando anestesia, e você se perguntando por que, em nome de Deus, você foi enfiar a mão num bicho daquele. É, porco espinho, exatamente, Renan. É um Isso aí. Aí, pronto, pausa pro nosso momento Globo Rural. Discovery Channel. Mas enfim, não sei porque eu enfiei Ouriço Cacheiro nessa história, eu nem anotei isso. Mas enfim. É, o... E travou aqui. A voltou? noiva Harper deu uma tossida aqui. É, voltou. Ela deu uma Peraí, vamos voltar a espirrada. ficar Assim. armado, que a noiva rápido sossega. Aí o que acontece? Nesse livro, nos livros anteriores, o Sebastian meio que sabia. Chega num ponto que ele descobre, essa aí é a que veio para mim. Gostei. No primeiro livro, a Morgana, né, recebeu o recado. Esse é o destinado para mim. Gostei. A Morgana meio que dá uma trapaceada. Ela olha para saber ter informação. O Sebastian tenta ter informação o tempo todo, porque ele é abelhudo, né? Quando ele acha que está no dever dele entrar na mente da pessoa para saber algo que possa proteger não só ele, como a própria pessoa, já que a Mel é um pouquinho teimosa e um pouquinho atirada. Ele encarna um Daniel McGregor ali. Ele encarna o Daniel McGregor. Imagina o Daniel McGregor com esse poder. Misericórdia. Só que ele tem uma surpresinha também, o Sebastian, com a Mel. A Anastácia, ela prefere não saber. Ela tinha a possibilidade, tanto que os primos perguntam para ela, você quer que eu olhe no cristal? Sebastian, você quer que eu consulte? Não, não quero saber. Tudo bem que o Sebastian consulta se ela queira saber. Mas ele não conta para ela. Eles consultam o oráculo o tempo inteiro, é só ela que não. É só ela que não vai dar uma olhadinha. Não, o Sebastian consultou a cabeça do Boone. Né? A consulta dele foi assim: pera aí que eu vou descobrir o que esse cara quer com a minha prima. Aí quando você vê, ele já sei o que ela quer. Aí
Nesse livro aqui, do Encantado, ela prefere não saber. Porque ela fala que os dois tinham que estar em pé de igualdade. Ou seja, à mercê do que acontecesse no destino. Só que ela também não conta para ele tudo a respeito dela. E aí a gente já fica lendo o livro sabendo daquele impasse. Em algum momento essa bomba vai estourar. E ela não vai estourar de graça, ela vai estourar cobrando um preço. E aí, então, vocês têm que ler para saber. E aí chega o livro do Liam. O livro do Liam, ele não se passa na Califórnia, ele se passa em Oregon. Ele é vamos dizer assim, é no meio do nada. Ele quer ficar no meio do nada, sem ninguém enchendo o saco. Aí a mocinha vai lá. Então, onde você vai? Pro Oregon. Pro nada. E aí, o que acontece? Chega lá uma moça, uma professora, chamada Rowan Murray. Bom sobrenome escocês, irlandês. Eu adoraria. E ela resolve literalmente dar a louca nela. Ela quer ficar isolada de tudo. Ela sente uma compulsão em ir para um lugar, ficar distante de tudo e de todos. Mais ou menos que a gente vê em outros livros da Nora, que tem aquele start quando a personagem do nada levanta, tem que ir para a Grécia. E vai. E vai. Tchau. Vai para chegar lá e descobrir, eu tinha que vir para a Grécia para encontrar outras 5 pessoas, porque Só tem uma que força Grécia, maligna. Mas Grécia é Grécia, gente. Vai ir pro Oregon. O que ela vai fazer no Oregon? Vai encontrar um lobo. Não tem Aqui arrumaram a desculpa que ela foi se isolar numa cabana que uma amiga dela, era da família da amiga dela, emprestou. Mas no Oregon. O Oregon deve ser legal para quem é desbravador. Não é? Eu prefiro ir para um lugar onde tem um museu de história de arte, por exemplo. Eu quero desbravar Florença. Ó, que legal. Compulsão eu tenho, dinheiro que não deixa, o passaporte ainda não dá, e agora com pandemia ficou meio difícil. Mas enfim. Aí, ela chega lá de boas, ela tá lá, e ela vê um lobo. Aliás, o lobo é lindo. Tá? O lobo é muito bonito. E eu tá falando a pessoa que é fã de gato. Que é fã de felinos. Eu não tenho. Agora que eu tô começando a me entender com os cachorrinhos, com os cachorros, mas eu tenho mais. Mas o lobo é muito bonito. E aí, depois ela encontra lá um homem esquisito, distante, que olha pra ela com cara de quê? O que é que você tá fazendo aqui? Né? É aquele pocoyo. Vai pra onde? O que é que você tá fazendo aqui? E ela quer se descobrir. Ela deu esse impulso nela, que ela tinha uma insatisfação, que ela precisava pensar e encontrar esse sentido. Ela queria encontrar, ela foi atrás de uma coisa que ela não sabia o que era, ela não conseguia explicar isso, mas lá ela vai tentar encontrar. E o Liam, o meu problema com o nosso querido amigo aqui, o Liam, é o seguinte. Tadinho do lobinho. Não, lobinho não, do lobão. Existe um ditado daqui, assim, eu não sei se eu saí das regiões, mas aqui a gente conhece. Quem não compra nem vende, desocupa a venda. O Liam, humano, não quero. Aí de noite vira lobo e fica lá na porta. Filho. Terapia? Aqui a gente tem um ditado um pouco mais grosseiro, né? E não sai de cima, né? Sabe como é que é, né? Exato. Por isso que eu fiquei quem não compra nem vende, desocupa a venda. Né? Porque ele fica, não quero. Ao mesmo tempo, ele como lobo, ela não sabe, né? Ela vai levar um tempo para descobrir. Ele tava por perto o tempo todo. Ela conversa com o lobo. Gente, vocês têm noção do que é um ser humano conversando com o lobo? Um lobo sentar, ficar lá mansinho, tipo um cachorrinho de pelúcia, olhando pra tua cara, você batendo papo com um lobo selvagem. Quando? Gente, lobo não é um cachorrinho bonzinho, não. Lobo você não dá uma olhada, lobo é lindo. Nos Animal Planet, assim, você vai ver que ele não é muito, assim, amigo do ser humano, né? Ele é selvagem. Então, assim, fica assim, gente, tem alguma coisa errada. Ela mesma ela acha estranho, mas ela fica, tá lá, aquele lobo vigiando ela, o cara não querendo ela, e fica aquele roda, e fica assim, filho, evolui. Evolui, meu filho, faz alguma coisa. E então, nós temos aquela coisa que, lá pelas tantas, ele também percebe que ela era a destinada para ele, só que ele não sabe se eles teriam futuro. E ele também, depois, a gente ainda tem uma outra surpresinha na história, que na verdade nem ele sabe direito quem a Rowan é, porque nem ela sabe quem ela é. Então, esse chamado que ela teve para ir para lá, ela vai descobrir.
tem uma razão. Ela vai descobrindo, ela vai montando esse quebra-cabeça aos poucos. E aí, quando a gente pensa assim, tadinha, ela vai quebrar a cara. Gente, ela deu o melhor. Tanto que, eu até no texto original, aliás, a família Donovan é a resenha número 4 do Literatura de Mulherzinha. O blog tem 15 anos, então vocês podem imaginar que lá atrás, tudo era mato, em pixel, mas era mato. A frase, você falou de uma frase Do do Nash? Cacioado, a frase que eu anotei vem desse aqui, que é assim: tinha meu coração em suas mãos e não soube o que fazer com ele. Posso dizer, sem necessidade de bolas mágicas, nem de poderes sobrenaturais, que nunca terá outro igual. Eu tô assim, nossa. É aquela frase digna de final de capítulo de novela que a pessoa solta, depois ela vira, vai embora e bate a porta. Aí a pessoa ficou com aquela cara parada, né? E o outro fica lá tentando absorver a voadora que levou na cara para deixar de ser besta. Então, o que a gente, assim, fazendo esse resuminho todo cômico, passando rapidinho, o que tem de interessante na série? Ao contrário de outras séries que a gente já até falou aqui em outras lives, da Nora, com temática sobrenatural, a série dos Donovan, ela não tem aquela história de um mal personificado, igual tinha no Sina do Sete, na trilogia do Círculo, nos Primos O'Dyer, dos Guardiões, que tinha assim, nós temos que derrotar Na o mal. Escolhida, né? Que é esse último aí que tá ainda Que tá em agora. andamento. É assim, nós temos que derrotar o mal, né? Não tem o mal. Na verdade, a Nora nessa série, ela mostra pra O mal gente tá que dentro de o mal na verdade está dentro de cada um, dentro do círculo deles lá que está acontecendo. A criança que some, o problema de resolver os seus medos internos, né? A não aceitação do outro, o medo de amar de novo, né? Aí o mal ou seria seja, o inimigo, a na Nora verdade, mostra né? pra gente que às vezes nós mesmos somos os vilões das nossas próprias Sim. histórias. Porque aqui fala que os problemas que, de uma forma geral, que todos eles lidam, é lidar com medo, é lidar com preconceito, é lidar com a ignorância, no sentido de ignorar mesmo. A pessoa não tem. O Nash é um exemplo disso. Ele ignorava que poderia haver um mundo de bruxas herdeiras de sangue de elfos que vem desde os celtas. Ele ignorava. Ele é ignorante nesse sentido, ele não tinha esse conhecimento. E daquilo que as pessoas não conseguem entender ou não conseguem explicar como que elas lidam com isso. Às vezes lidam bem, às vezes lidam mal. Nós temos o exemplo. Todos eles, assim, os parceiros, né, os destinados, tanto o Nash, quanto a Mel, quanto o Boone, descobrem em algum momento que as pessoas por quem se apaixonaram são bruxos. Né? Tem pessoas que nasceram com dons e habilidades sobrenaturais, que a maioria das pessoas não tem ou não desenvolveu. E cada um deles lida de uma forma. A Sim. Mel dá um baile nos dois. Entendeu? Assim, vamos ser sinceros, a Mel lida com isso muito melhor do que o Boone e do que o Nash. Mas são circunstâncias diferentes. Porque Mas é que ela é mais a Mel pragmática também, né? ela é mais Ela é mais pragmática e pragmática. ela ficou o tempo todo do lado do Sebastian, né? Então, assim, ela não tinha como ela achar que ele ia montar um truque de mágica para ela, porque ela estava vendo ele fazer. Ela viu o quanto ela penou para conseguir 3 letras de uma placa de carro para chegar em casa e ter um recado na secretária eletrônica com a voz dele falando a placa inteira. Sendo que, Mas assim, quem, ninguém tinha visto a quem... placa. Mas veja bem, se você tá lá, você conhece uma pessoa que você julga bacana, e você fala assim, poxa, né? Essa pessoa tá me fazendo bem, eu gostei dela, tal. Aí de repente você descobre que a pessoa é um bruxo, ou a pessoa é um lobo, um vidente, mas um vidente assim, não uma pessoa que tem um. Exato. Porque todo mundo tem um sexto sentido e sente alguma coisa. Não, o cara vê. Ele é um oráculo ali. Ele fala alguma coisa. É um choque, né? E eu Não, tenho uma total. coisa para. Ó, eu vou defender aqui o Liam, tá? Que eu vou te Não, falar o uma meu coisa, problema com poxa. meu único problema com o Liam é esse. Ele ficou cozinhando a coitada da menina. Ele Mas veja podia bem, ter ele lidado. tava Assim, fugindo. na verdade, na história, a gente acha que ela vai ter medo, mas o medroso é ele. Sim, mas por isso que ele é isolado. Mas aí justifica o porquê ele fica isolado e por que ela foi ao resgate. Ela resgatou ele, e não o contrário, né?
ela foi para o Oregon, ela teve essa chamada, esse chamado, né, para ir para o Oregon, para o nada lá, por quê? Porque tinha um lobo solitário lá que não devia estar É, solitário. porque o que me irritou foi isso, foi o meu filho. Ou você quer ou não quer. Ou É, você ou sai de assume, cima, ou, né, ah, cai não, fora, né? eu tenho né, ela é destinada para mim, mas existem possibilidades a meu filho. A possibilidade é ela olhar para tua cara e falar não. Mas eles ficam querendo tomar decisão pelos outros. Aliás, Ah, todos eles. e aparece Todos em eles determinado querem momento, tomar decisão. aparece os pais, né? Tem numa Uhum. das histórias aí que aparece os pais, né? Imagina, se eles são bruxos, imagina, se essa criançada, vamos dizer assim, né? Criançada Não, que eu digo assim, eles não são crianças, mas né? Se a criançada é, imagina os papaizinhos e mamãezinhas, como é que são o nível do. Eles falam não, assim, gente, peraí, é gente, o que engraçado. vocês estão fazendo aí? Eles vêm puxar a orelha, né? Ainda tem, assim, o epílogo do Encantado, que é a história da Anastácia, que tem meio que assim, como a série terminava ali, então a Nora meio que escreveu o fechamento das três famílias. E tem Sim. umas coisas muito engraçadas, só que eu não posso contar porque é spoiler. Mas tem umas coisas engraçadas demais, tipo falando que que aconteceu com uns, quem teve filho, se o filho já tinha poder, que tipo de poder que o filho teve. Aí você fica vendo que para eles aquilo virou natural. Porque, na verdade, é a mensagem que meio que a Nora passa pra gente. A gente teme muito desconhecido. E é parte, né, do sistema que já nasce com a gente. O medo é justamente para impedir a gente de fazer coisas que Uma coloquem nossa vida bobagem. em risco. É, Né? de fazer uma Muitas bobagem. bobagens. Só que, às vezes, o medo justamente impede a gente de viver. Sim. E é nesse... A gente tem que equilibrar, né? Assim, como tudo na vida, é o equilíbrio. Equilibrar entre a prudência e entre o fugir de Deus do mundo pro Oregon, né, Liam? Mas o E aí ela mostra pra gente isso, olha, a gente consegue escrever uma história entre aspas comum, mostrando que as pessoas podem ser suas próprias heroínas e seus próprios vilões, a partir do momento em que elas não se aceitam, a partir do momento em que elas sofrem uma rejeição e aí elas começam a se proteger de todo mundo, porque achando que todo mundo também vai rejeitar. E não vai ser uma rejeição, não, querido, obrigado. Vai ser aquela rejeição de você virar uma massa de pastel aberta. Pessoa passar com o rolo, você ficar lá estatelado e falar, ok, alguém anotou a placa. Então, porque vários deles, os personagens também, assim, ela vai contando um pouco das histórias das pessoas, por que elas eram ressabiadas com isso, ou algum trauma que às vezes alguém vai lá, mete o dedinho e não gosta. Então é uma história muito legal de poder acompanhar. E a gente, E elas são assim, rápidas. E elas são essa é a rápidas porque vantagem. são livros que É, foram feitos para livro que a gente chama de livro de banca, né? Então é rapidinho, aquela coisa para você ler numa tem sentada. 219, 220 páginas. Não, você lê rapidinho. Por isso que é bom. Quem comprou o volume único pegou um livro de 600 páginas com três histórias. É, mas veja Né? bem, é um livro pequeno e né, não é um livrão, não é igual um livro É. de livraria gigantesco. Isso aqui você lê numa tarde, né? Você senta Mas para, aí se você dá. a gente tem aquela vantagem de histórias bem escritas, Sim, histórias que a Nora, né, gente? Nora sabe criar imagens na nossa cabeça, que a gente fica lá voando, vendo as coisas. Ela sabe mexer com os nossos sentimentos, da gente saber, olha, sim. de antecipar lá, igual na Morgana. A Morgana tem uma visão que depois ela já sabe o que vai acontecer, e a gente fica assim, que hora vai acontecer aquilo que a É, Morgana viu? cadê? 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 Cadê o Cadê? negócio? Cadê? Queremos, né? Ou então, assim, você vê a Anastácia hesitando em contar pro Boone que ela é Bruna, que ela é bruxa, vai ficar assim, não vai dar certo. Você já leu o livro inteiro assim, isso aqui não vai prestar. Oh, meu Deus do céu, que hora que isso vai acontecer? E quando acontece, por que acontece, fica assim, tá bom, Nora, obrigada, já entendi. E a cena do Halloween que eu falei, que tá no livro da Anastácia, que é a cena que tem um monte de gente envolvida, que é quase assim. E uma cena, um livro que não fosse sobrenatural seria quase pra gente um almoço de Natal. Ou talvez para os Estados Unidos, que eles, né, têm o costume lá, o dia de ação de graças.
E tudo, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você tá num canto, de repente a cena muda, você fica assim, gente, que legal, um monte de gente aqui, quero. É legal, como é que vai terminar isso aqui? Então, assim, a Nora sabe fazer a gente rir, fazer a gente perder a paciência, fazer a gente gostar de um personagem na página seguinte já querer xingar o personagem. Ficar assim, filho, não vai. Você começa a conversar. Eu passei assim, coitada da Anastácia. Fiquei, filha, fala logo. Não enrola, vai dar errado. Ouça a voz da sabedoria. Mas não vai dar certo isso, minha filha. Tenta, não vai funcionar. Ou ficar rindo da brincadeira do Sebastian com a Mary Ellen lá, quando eles estão na viagem, que ele começa a chamar ela de docinho, que ela olha pra ele como se ele fosse um alienígena. Que docinho que é? Meu docinho, que coisa horrorosa, dona. Tipo, o que é isso? Docinho? Docinho? Não, minha querida, minha não sei o quê, que ela só olha pra ele assim, gente, não. Então, assim, e é claro, né? Como a gente passa de um livro para o outro, os personagens vão acompanhando, a gente avança, né? De ver as evoluções dos relacionados, das relações entre eles. Descobre que um já conhecia, às vezes um já conhecia o outro, já vi seu filme, aquelas coisinhas que parecem cena de novela, que a gente fica assim, nossa, que legal, todo mundo se encontra no mesmo quarteirão. Mas pra gente é gostoso ler isso. Porque, como eu disse até na live do Quarteto das Noivas, né? O mundo tá tão pesado, a gente tá tão sobrecarregado que tem hora que a gente precisa. A mente da gente ela implora de joelhos pra gente ler alguma coisa que seja mais leve, mais relaxante. Às vezes você quer ter o poder da Morgana de fazer um feitiço, tampar a pessoa no teto. Quem nunca? Não é? Tipo. Né? Mas Deus sabe o que faz, entendeu? Deus deixa esse poder com a Morgana. Deus não põe esse poder na Roberta. Senão ia ter muita gente voando por aí. Agora ia ser um perigo, viu? Não, porque é o que eles mesmos falam. Que o poder tem a frase do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Vem com grandes responsabilidades. Isso daí é Eles não podem sair a esmo fazendo o que quer e bem entende, não pode fazer poção do amor para as pessoas se apaixonarem, porque muda. A pessoa tem o direito ao livre-arbítrio dela. Isso, E tem que lembrar do Rumpelstiltskin também, né? Que ele faz lá as magias lá, mas tem um precinho, né? Não é de graça. Preço. Exato, nada é de graça. Então, assim, eles sabem que eles têm o poder, eles sabem que eles podem fazer as coisas, mas eles sabem que eles pagam um preço por isso. O Sebastian fica esgotado. Quando, como eu falei, ele volta, o livro começa ele voltando de um caso muito barra pesado, onde ele está esgotado. Tanto que a primeira reação dele ao perceber que ia chegar um pedido de ajuda na casa dele era falar não. Quando ele soube o que era, é que ele mudou. Ele pediu um dia, né? Eles deu um prazo de um dia para ele relaxar, para ele andar a cavalo, para ele esfriar a cabeça, para ele poder entrar, se concentrar nisso. E a Anastácia, com o dom dela, ela corria o risco de morrer a cada vez que ela tentasse curar alguém, dependendo do que precisava ser curado. Então, é sobre responsabilidade, é sobre amor, é sobre laços, é sobre aquilo que a gente falou, né? De não precisar ter uma força maligna a ser combatida, porque às vezes a gente precisa combater a gente mesmo. Sim. Então, e tudo isso em romances de banca, só queria dizer. O Renan aqui falou de. É, tudo em romance de banca, exatamente. Né? O pessoal depois xinga, fala um monte, né? Só por causa daquelas capas Não. que o Fábio, lembra do modelo Fábio? Um dia vamos fazer só falando das capas? Vamos separar as capas mais. As Separar capas mais as capas daquelas bem assim. bonitas. Porque eu acho tão. Enfim, ficar quieto, a gente vai falar demais. O Poder Renan também aqui ficar calado. falou aqui da sobremesa de Summer, que é aquele. Saiu pela Harlequin Mesa para Dois, né? Que tem duas histórias. Ele tá falando que a. Deixa eu ver aqui. Que ele achou que a mocinha, para ele, é a mais chata e mané. Eu vou te falar uma coisa, eu acho que esse livro não é o mais legal da Nora, essas duas histórias, não só Sobremesa de Summer, o outro, que vem dentro desse Mesa para Dois. Eles saíram numa revista, se eu não me engano. Posso estar falando, agora eu não estou muito bem lembrada. Eu sei que essas duas histórias, elas, elas são mais antiguinhas, assim. Não é que é chata, elas são. A,
A A personagem é Nora meio... escreveu num dia de dentista e o médico. Eu tô assim, não tem nada pra fazer, vou escrever. A personagem ela não é muito profunda, não, assim, sabe? É bem... Não é o melhor livro Gente, dela. Mas também não é o pior, assim, sabe? Tem umas coisas assim... gente, em se tratando de pior, a gente já leu tanto livro ruim. Não é Deixa ruim no quieto. sentido que você. Ruim no sentido de que você não consegue ter empatia pelos personagens, você não consegue entender para onde vai aquela história, de onde ela vem, para onde ela vai. Você fica se perguntando por que, que alguém publicou aquilo com tantos outros livros, outras possibilidades a serem publicadas. Mesmo E dando uma assim, chance para o escritor, falando: olha, eu sei que você pesquisou, que você teve o trabalho, é, mas. mas. E assim, Né? a Não Nora dá. até que. Em se tratando da Nora, que o dia dela tem, sei lá, 200 horas, 40, e lança, 40 mil. e lança um livro a cada suspiro que eu dou. Ela até que assim, a média dela é baixa para livros que você vira e fala assim, não, esse aqui realmente, gente, a Esse nota aqui não ela dá. não estava boa. Assim, eu acho que se eu não vou lembrar agora quantos. Eu sei que eu tenho aqui uns, especialmente da fase romance de banca. Tem uns que eu falei assim, só fico porque é da Nora. Se fosse qualquer outro autor, já teria doado. Mas A das. Maria aqui tá. Desculpa, que a Maria tá falando da série Imortal. Ela já fez outro comentário sobre a série Imortal. Aquilo que a gente já falou nas outras lives. Se ela for terminar a série Imortal, acho que vai ter muito fã que vai querer matar. É bom ela não pensar nisso ainda. Aqui, a Camila falando. Passei anos com horror de romance de época por causa de um livro que eu li na adolescência. Foi a coisa mais bizarra do mundo. Ainda bem que passou o trauma. Eu tenho as birras com os livros. É fácil de achar literatura de mulherzinha. São aquelas resenhas que eu literalmente já começo falando. Vou dar spoiler porque eu tô irritada. Você Ó, pode ter certeza. a gente tem 2 minutinhos só para Então, eu já só passei pra... livro. Tem um livro que começa com um estupro. Aí eu peguei uma birra do livro inteiro, porque eu tô assim, eu não tô acreditando que alguém vai virar para mim e falar que isso é um livro de romance. Não é isso. Aliás, um livro que assim, tá todo errado. É um que está errado do início ao final. Mas, fica aí qualquer dia, o dia que a gente fizer um só sobre romance de banca que não tem a ver com a Nora, aí eu falo desse livro. Eu nem sei se eu tenho ele aqui ainda. Acho que pode É ser. diferente você pegar um livro sobre crime, aonde acontece um estupro, uma morte, são abordagens diferentes, né? Agora você vai comprar, tem livros e livros, né? Pois é. E aí, a Decris está falando: se for esperar as traduções no Brasil, não terminaremos Mortal. Vamos fazer o momento copo meio cheio. O Brasil é o que está mais É o que tem, adiantado nas traduções. Então você tem imagina. gente pior. Alguém vai virar e falar: vocês estão chorando de barriga cheia. É, a gente, A é que melhor ponto chegamos? exatamente a que ponto chegamos a achar isso, né? Só pra gente se Eu despedir larguei a aqui. varinha, a noiva Harper derrubou a gente. Mas você vê, eu falei que tinha 1 minuto, mas não apareceu aqui. Eu tava controlando Pois é, eu falei assim: display, tudo bem, acabou. tudo bem que a minha noção de espaço-tempo é meio péssima. Mas eu pensei: dava tempo da gente pelo menos falar tchau, Lilica. O negócio foi. Deu, fiz play. Então, só para terminar, né, o que a gente estava falando, vocês podem, que eu falei de opinião, mas não é opinião, é sugestão do que vocês querem que a gente fale aqui, porque a gente é duas tagarela, né? Deixar a gente ficar falando Oh, aqui dias, não é nem horas, são dias. exatamente. Então, Então, ó, eu espero tava que vocês. pensando em falar sobre o primeiro livro da Nora, que é aquela primeira trilogia lá de trás, não sei se vocês têm algum interesse, né? Vamos ver aqui. Alma em chamas. Alma Bárbara, beijo. Se a alma em Só lembro chamas. da Bárbara falando que ela não tinha o Alma em chamas. Mas enfim, isso fica para quando a gente falar dele. Bom, gente, olha, muito obrigada pela participação de vocês. Beta, você, como sempre, é muito legal conversar com você, é muito É, divertido. Essas sextas-feiras, finais de sexta-feira, são mais agradáveis, porque a gente está aqui falando sobre o que a gente gosta, que são livros, falando sobre a Nora, que é uma coisa que a gente também gosta bastante. A Suelen falou aqui, ó, ela deu uma sugestão, a trilogia da gratidão, sim, a trilogia da gratidão é uma grande trilogia que virou uma quadrilogia, né, a da gratidão depois. ah, eu acho que eu li os 2 primeiros dessa. Ainda não li tudo, não. Mas dá pra gente falar. Pesquisar com a gente Sim, mesmo.
É, falar é o que não falta, né? Falar é o que não falta assunto. Até o Ouriço Cacheiro veio parar aqui no meio hoje, ué. Bom, gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Ó, um ótimo final de semana. Sexta-feira que vem a gente está de volta aqui falando mais um pouco. Durante a semana a gente avisa qual vai ser o tema, mas também pode mandar mensagem para a gente sugerindo. Pronto, Beto, já tagarelei. Pode tagarelar. Então, ó, espero que vocês tenham gostado da gente falar um pouco dos Donovans. Beijo para todo mundo, bom fim de semana, boa semana, até sexta-feira que vem para a gente falar mais um pouco, para a gente se divertir, relaxar a cabeça um pouco e vamos ver se a noiva Harper não aparece semana que vem e se o Instagram não termina a nossa live antes da gente dar tchau de uma forma decente e educada, né? Pô, podia pelo menos aparecer o cronômetro safado dessa e mostrou. Não, mas demorou. Eu tava achando que isso ia acontecer desde a primeira live. Demorou 6 para ele poder expulsar a gente. Gente, daqui pra lá, cala a boca. Quer saber de vocês mais não. Então, ó, gente, até semana que vem. Rô, vamos definir esses temas. É bom que a gente já tem sugestão. A gente tem a trilogia. Tem as trilogias, tem as capas. Né? Quem sabe a gente não faz uma live só de capas de romance pra gente discutir o que é bonito ou não é, segundo nossa opinião, né? Fonte, nós mesmos. É lógico, a opinião. Nada técnico, é só. Não, nada técnico, vai ser só assim, fonte, nossa. Olha isso aqui, olha o que tem aqui, o que isso tem a ver com eles, ó. É praticamente. Jesus! Você tá isso, prestando atenção nesse detalhe? Gente, eu tenho esse livro há quanto tempo? Eu nunca prestei atenção nisso. É, então olha de perto. É a miopia. É a miopia com astigmatismo. A gente tem uns probleminha de visão. Vou pegar a lupa da minha mãe emprestada depois para inspecionar essa capa. É, verdade. Mas tem uma da série noturna que é pior. Mas enfim, vamos deixar isso para outro dia. Exatamente, de Cris, assunto não falta. Então, gente, beijo, até semana que vem. Rô, obrigada. Vamos ver que moda a gente inventa agora. Tchau. Tchau, gente.